As dores do luto, das perdas, os traumas da infância, aquele medo, insegurança, a dificuldade de se sentir leve por estar sobrecarregado com excesso de preocupação, com a preocupação com o financeiro, com problemas no relacionamento, com os sintomas de estar fazendo e não estar vendo o resultado daquilo tudo, podem gerar agonia, aflição. E geralmente essa aflição é uma aflição emocional. Você já sentiu isso? Você conhece alguém que está passando por isso neste exato momento? E estes sintomas, muitas vezes eles são percebidos com o sintoma, com a sensação da mente inquieta, uma mente acelerada, a sensação de opressão no peito, a dificuldade para respirar, a falta de ar por desespero, a agonia e aperto no peito, na região da garganta também, a sensação excessiva de ficar chorando o tempo todo, aquela sensibilidade muito apurada, muito forte. Ninguém está imune de sentir isso, todos nós já sentimos em algum momento, alguns sentem todos os dias. E esses sintomas, eles podem indicar um sofrimento emocional intenso, que pode ser sinal de que a pessoa está enfrentando uma situação extremamente difícil. E é claro que as respostas naturais do corpo, quando existe um momento difícil, quando é necessário colocar para fora alguns sentimentos que estão machucando. Por exemplo, é natural acontecer o choro para aliviar. Então, é claro que esses sentimentos, essas sensações, pode até certo ponto ser natural. Mas, em alguns casos, esses sentimentos, essas sensações podem começar a ficar tão intenso e gerar tanto prejuízo que pode ser caso para uma investigação com um profissional da saúde mental. É importante olhar para isso, é importante se perceber, porque pode estar a caminho de uma depressão profunda, de uma síndrome do pânico. E existem profissionais habilitados que estudaram para ajudar alguém que está nessa situação. O que eu quero te contar aqui, além deste alerta, é que a reflexoterapia, através dos estímulos reflexos, pode ajudar muito uma pessoa a equilibrar a mente, o corpo. Isso tem acontecido, nós recebemos muitos relatos. Por exemplo, uma aluna lá da formação passo a passo da reflexoterapia, a formação completa, físico, emocional, a formação online que eu ministro, ela diz que só de ouvir as suas explicações já sinto o meu emocional sendo tratado. Sabe por quê? Porque ali naquela aula ela aprendeu motivos, as causas do mal-estar emocional que ela estava sentindo. Então, buscar estratégias para entender, para compreender o porquê está se sentindo assim é muito importante. Por exemplo, este ponto reflexo aqui, eu vou revelar para você em sentido emocional o que ele faz uma pessoa sentir. Este ponto reflexo é o ponto do timo, está relacionado à imunidade, está relacionado com a força emocional. Aqui, em momentos de agonia, nós estimulamos este ponto também. Por quê? Porque ele vai trazer a sensação do alívio. Em momentos de agonia, em momentos de aflição, a pessoa tem aquela sensação do coração apertado. E quando nós ativamos o ponto reflexo do timo, vai ajudar tanto uma pessoa em sentido emocional que essa sensação começa a ser equilibrada. A sensação de calma começa a chegar. E se nós incluirmos outros pontos aqui, vai trazer um resultado mais surpreendente. Eu vou revelar estes pontos, umas combinações de pontos aqui para você. Mas antes, eu tenho um convite especial para te fazer. Se você deseja saber mais como que a reflexoterapia funciona no físico, no emocional, como que você pode cuidar da sua família, como que você pode se tornar um profissional na área, compreender todas as possibilidades que existem com essa prática tão maravilhosa, eu quero te fazer um convite aqui. Toda quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, eu dou uma aula gratuita aqui no meu canal no YouTube. E será um prazer te receber para estas aulas, para que você possa assistir essas aulas, possa se inscrever, possa receber os convites, os
avisos das nossas aulas, clica no link que está aparecendo aqui abaixo deste vídeo, faz a sua inscrição, preenche rapidamente o cadastro com os seus dados e garanta já a sua participação. Por exemplo, usamos lá o ponto do timo, podemos utilizar também o ponto da adrenal, aonde nós utilizamos os estímulos reflexos aqui, e esta combinação vai ajudar se a pessoa está sentindo lá o coração apertado, a agonia, a ansiedade começa a ser reduzida quando a gente utiliza os dois pontos juntos. Aquela sensação de medo, de alerta, de estar tudo tão intenso assim, começa a ser equilibrado. E aí a pessoa começa a se sentir melhor e a sensação nesta região do peito começa a ser aliviada. Temos mais combinações, como eu mencionei. Por exemplo, a gente tem uma combinação aqui do ponto da glândula pineal e o ponto do hipotálamo. Em sentido emocional, a pessoa que está com muita sensibilidade, a ponto de ficar chorando o tempo todo, uma sensação de pressão na cabeça, ela está confusa, ela não está conseguindo melhorar das formas convencionais. Ali, o que a gente faz? A gente ativa, a gente estimula essas áreas aqui e toda aquela confusão com aqueles sentimentos que ela está tendo, e ela está hipersensível, inclusive, em relação a tudo isso, começa a ser equilibrado quando a gente ativa glândula pineal, ativa a terminação do hipotálamo, a pessoa começa a ter ali uma leveza, ela começa a equilibrar o organismo dela em relação a tudo isso que ela está sentindo. Uma outra combinação que podemos trazer aqui também para as sessões da reflexoterapia é o ponto do diafragma. Este ponto a gente pode estimular com movimentos aqui no contorno do final desta almofadinha aqui, a gente estimula, e a gente também pode utilizar junto com este ponto, por exemplo, o ponto do plexo celíaco. Vai trazer calma, relaxamento, aquela sensação de falta de ar por causa da ansiedade, aquela opressão no peito começa a diminuir ali, porque a gente está equilibrando o sistema nervoso dessa pessoa, ela começa a ter mais tranquilidade. Maravilha, né? Temos também, olha, ponto do intestino. Quando a gente estimula o ponto do intestino nos dois pés e a gente vem, ó, pro outro pé também estimulando, o que vai acontecer? Vai ajudar a pessoa, até mesmo se ela está magoada, a liberar essa mágoa, a deixar ir, a se desapegar daquela sensação ruim que está presa ali dentro dela. Então vai ajudar em sentido físico e vai ajudar em sentido emocional, vai equilibrar as emoções. É maravilhoso, né? Entender tudo isso. Então por isso que a aluna disse, só de ouvir as explicações o meu emocional começa a ser equilibrado. Por quê? Porque começa a inclusive dar esperança também. Você começa a entender aonde você tem que ativar, qual que é a sensação que você está tendo, qual que é o ponto reflexo que você vai utilizar, e vem a esperança de que sim, eu posso melhorar, eu posso ajudar as outras pessoas que estão passando por isso também, eu sei o que elas estão passando. Então realmente começa a lhe servir, olha, como mensagem de alívio, quando você começa a entender exatamente aonde você tem que ativar ali nos seus pés e nos pés das outras pessoas. E para você entender ainda mais como que você vai utilizar a reflexoterapia para o tratamento, para o alívio emocional das pessoas, eu quero deixar aqui um link na descrição desse vídeo que você pode clicar, se inscrever, ir para um grupo e ali receber os recados, os avisos das aulas que acontecem aqui no YouTube. Aulas gratuitas, e você pode vir para essa aula e pode aprender mais e pode aprender a aplicar a reflexoterapia também em outras pessoas. E antes de encerrar esse vídeo, eu preciso te contar algo muito importante. Se você é um iniciante na área da reflexoterapia, sabia que existe forma muito simples de aprender a reflexoterapia de um modo descomplicado, de entender localização de pontos, de memorizar melhor estes pontos? Sabia disso? Eu vou deixar aqui uma outra sugestão de um outro vídeo que fala exatamente sobre isso. E assim você pode aprimorar o seu entendimento, já começando da forma correta, já começando de um modo descomplicado na reflexoterapia, ok? Vou deixar esse vídeo para você na descrição aqui para você clicar e você assistir.